Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre aqui pelo Canal 9. É um prazer estar com você que nos assiste na tela da TV Sete Lagoas e você que também nos assiste pelo computador através do site www.tv7lagoas.com.br. Ultimamente temos recebido aqui vários vereadores, né? Estamos aí fazendo um programa Santiago Entrevista, sempre discutindo várias questões políticas que envolvem não só o país, mas também, em especial, Sete Lagoas. Temos recebido aqui sempre duplas de vereadores, né, para que a gente possa receber mais vereadores. Hoje, infelizmente, nós estamos recebendo apenas um vereador, lógico que com grande felicidade, com grande satisfação também, mas a infelicidade, né, pelo vereador convidado não ter comparecido. E a gente tem aqui corrido, né, tentando ver se até o final do ano a gente conseguisse trazer todos eles aqui para a gente bater esse papo no Santiago Entrevista. Mas como não veio, nós temos assunto de sobra, porque o nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial, muito experiente, que está na Câmara do Vereador e sempre trabalhando em prol de você, que é o nosso telespectador. Prazer, pastor Alcides. Vamos bater um papo aqui duplo, né? Porque era para ser triplo, mas eu acredito que nós temos assunto aqui que esgota facilmente durante o programa Santiago Entrevista. Primeiramente, quero dizer que é uma satisfação recebê-lo mais uma vez, né? E dizer que a nossa expectativa tem aumentado muito, né, com as mudanças políticas, apesar de os escândalos, né, que a gente tem visto pela televisão nos deixarem assim meio que vamos dizer que como se tivesse levado uma grande rasteira, né? Não sei se o senhor também se sente assim, mas eu acho que a gente tem que continuar acreditando, porque, né, como o senhor também é vereador, a gente tem que acreditar que dentro desse universo todo de político tem pessoas boas. Prazer estar recebendo o senhor. Boa tarde, Santiago. Boa tarde a todos vocês, telespectadores da TV Sete Lagoas. Eu também me sinto extremamente gratificado, Santiago, com o seu convite e estar aqui falando ao seu fiel público telespectador. Para mim, além de ser uma honra, um prazer, é também uma oportunidade que todo agente público busca ter. E, lamentavelmente, nem sempre os canais de comunicação com a população têm esse procedimento que você tem tido do tratamento isonômico com relação aos agentes públicos. Mas eu tenho tido a experiência de estar aqui com você e para mim é muito gratificante essa oportunidade que tenho tido de estar aqui com você e comunicando com os nossos munícipes de Sete Lagoas. E certamente a dinâmica da política, ela vem trazendo satisfações e surpresas para a gente. No entanto, como ser político, como todo ser humano a gente entende muito bem esses fatores, essa dinâmica, essa complexidade política, mas ainda nutrimos a expectativa, uma boa esperança de que há jeito. Existe sim esperança, existe possibilidade de melhora e o nosso povo ele está se tornando cada dia mais bem informado e isto é um subsídio importante, imprescindível para que o nosso futuro seja melhorado, a boa informação. Pastor, depois a gente fala um pouquinho sobre essa questão da informação, principalmente envolvendo a questão política. Mas antes eu queria que o senhor fizesse um preâmbulo rápido, né, da sua carreira política, né? Desde quando que iniciou, como é que... né? Porque hoje o senhor está no PMDB. Exatamente. Mas, na realidade, a política está na veia do ser humano. Quer seja um agente público ou não, faz política. No entanto, eu estou inserido no contexto político desde a minha infância. Em Caratinga, cidade da qual eu sou nato, mas com muita honra, de coração sou sete lagoano, o meu pai e o meu irmão primogênito lá da família, eles eram militantes políticos e eu fui criado no meio. E gostei de política desde a minha infância. Inserido no contexto, trabalhando em birôs políticos, essas coisas. No entanto, a minha política pessoal como agente público me
se podemos dizer carreira, eu iniciei mesmo a vida política no sentido militância em 95, quando na realidade já em Sete Lagoas eu verifiquei a possibilidade de, naquele momento, deixar o meu nome ir à apreciação da população, pleiteando uma cadeira na Câmara Municipal. Participei da eleição, mas eu tinha só 3 anos e meio efetivo de domicílio em Sete Lagoas. Na ocasião eu obtive 694 votos. Eu não consegui ser eleito, o que foi eleito com 698 votos. Eu fiquei a 4 de uma legenda que poderia até lograr êxito. Mas dali para cá então eu venho, e logo a seguir aquela eleição de 96, eu participei da seguinte, em 2000, e fui eleito a vereador com 1.206 votos. A seguir, em 2005, 2004 para 2005, nós participamos, 2005 para 2006, nós participamos de uma outra campanha, mas compondo uma chapa majoritária. Por forças partidárias e foro íntimo e questões até pessoais, eu deixei que meu nome fosse compondo uma chapa majoritária e eu estava ali como vice, candidato a vice-prefeito, uma chapa do PL com o meu partido, que era o PSD. No entanto, nós não conseguimos êxito a seguir na campanha seguinte. Lançamos o nome outra vez, desta feita pelo DEM, e nós tivemos 1.972 votos, que foi no penúltimo pleito. E, lamentavelmente, nós não conseguimos sequer fazer o coeficiente eleitoral para fazer sequer um candidato eleito. Então, com 1.972 votos, 7 menos votados que eu tiveram êxito porque a legenda os consagrara. Eu fiquei quieto, tranquilo, trabalhando como sempre trabalhei, e na última eleição agora eu lancei meu nome outra vez, procurei trabalhar de uma maneira mais precavido, inclusive na busca de uma legenda que tinha suporte, e nós fomos sufragiados nas urnas com 4.373 votos, o mais votado de Sete Lagoas nessa última eleição. Estamos agindo, estamos lá na Câmara, estamos nos esforçando, né, dentro do nosso princípio de hombridade, de personalidade, de independência, não decepcionar estes que depositaram em nós a confiança em prol dos nossos 240 mil habitantes. Pastor, a sequência de partidos que o senhor foi filiado, foi qual? Na realidade, minha primeira filiação partidária em Sete Lagoas foi no hoje PP, acho que era PP mesmo. Partido Progressista. Hoje é progressista, mas tinha três, não sei se era partido, por aí. Eu lembro até do número, 11.611, com o qual eu concorri. 11 é o PP. É PP. Eu lembro até do número com o qual eu concorri, era 11.611. E como não logrei êxito nessa ocasião, a seguir eu me candidatei pelo PSD. Eu migrei para o PSD e já estava de antemão, sem presunção nenhuma, mas com a probabilidade de ser eleito muito grande. O que aconteceu na realidade. Tive meus 1.206 votos. Mas como tem todo aquele interesse, sabe, eu já fui até do PMDB naquela ocasião, em atenção ao atual prefeito, que era do PMDB, para fazer frente ao governo do estado. Aí eu aceitei, assinei uma filiação pelo PMDB. Mas logo veio a candidatura do Antônio Garotinho a presidente. E como eu tinha um vínculo muito grande com o pessoal do PSB, para trabalhar juntamente com o Garotinho, eu acabei me filiando ao PSB, em função de estar trabalhando a sua candidatura. Inclusive eu trouxe aqui 2 vezes na ocasião da campanha. E desse tal de PSB, não logramos êxito nenhum, passamos pelo tempo que passamos, e depois eu me candidatei pelo DEM, que foi quando eu tive 1.206
1.972 votos e não logramos êxito por falta de coeficiente eleitoral. Daí eu fiquei meio decepcionado com relação a siglas partidárias que não conseguia sequer fazer uma junção de representatividade. Eu fiquei meio que, agora, como é que eu vou fazer? Para que partido eu vou? Como eu faço? Onde vou? E eu procurei, mas eu não fui bem aceito nos partidos de Sete Lagoas, não. Eu creio que eles anteviam meu desempenho eleitoral e aí as portas se fecharam. Pelo que eu devo aqui declinar meu reconhecimento e agradecimento ao PMDB, na pessoa do Paredão, seu presidente, e dos vereadores de então, eram 4 vereadores, e eles me abraçaram com muito carinho, com muita ética, e me deram a oportunidade de estar filiando ao PMDB. Filiei ao PMDB e imagine, Santiago e telespectadores, formadores de opinião que acompanham a política. Um camarada que ficou 8 anos sem exercício nenhum diretamente em política, filiar-me ao PMDB, com 4 vereadores eleitos em pleno mandato. Vereador de 3.100 e tantos votos, vereador de 2.600 e tantos votos, e daí por diante. E tinha vereador, o menos votado, 1.700 e tantos votos na ocasião. E eu entrar nesse ninho, falei, nossa, estou entrando numa situação, mas eu tinha comigo o seguinte, esse negócio de ser eleito é relativo, a gente tem que fazer política e tem que buscar o bem da nossa municipalidade. Lá, se eu lograr êxito, logrei. Se não lograr, eu contribuí para que outros fossem, mas a minha contribuição político-partidária estaria sendo dada de qualquer forma. E não é que nós trabalhamos e fomos a cata dos votos e logramos êxito. Entre eles, infelizmente, o PMDB de 4 voltou a ter somente 2, mas dos 2 eu fui o mais votado de todos os quase 300 candidatos a vereador em Sete Lagoas. Isso para mim aumenta a responsabilidade, mas não deixa de ser uma grande honra, um grande privilégio. Eu quero fazer um registro para o nosso telespectador, aquele que pensa em ser candidato, para que tome cuidado, porque às vezes ele é usado, né? O pastor falou aqui que ele correu um risco muito grande, e correu, porque tem partidos que fazem coligações e eles sabem que eles têm 2 ou 3 nomes fortes. Esses nomes provavelmente podem ser eleitos. E eles convencem um cidadão a ser candidato, porque esse cidadão, ele tem 100 votos dentro da família, dos amigos, né? O outro tem 200, o outro tem 50 e tal. E essa somatória de votos faz a eleição daqueles cabeças, né? Só que é muito importante registrar isso, porque são fechados vários compromissos que depois não são cumpridos. Então é muito importante saber isso e saber qual o partido, qual a coligação, quem está à frente dela, para que você possa fazer essa coligação e ficar aí meses e meses trabalhando, né, atrás de um voto que pode apenas eleger outra pessoa, não no caso igual do pastor Alcides, que realmente correu um risco muito grande. Agora, falando dos partidos, eu anotei aqui. Você passou por 5 partidos, né? Não tenho dúvida. PSD, PP, PSD, PSB, DEM e PMDB. PMDB. 5 partidos, Sim. né? Não posso considerar que o senhor é um homem de um partido só, de jeito nenhum, né? Mas assim, tem uma coisa que está intrigando os brasileiros, o noticiário, né, que a gente tem visto 2 partidos fortíssimos envolvidos nos escândalos, enquanto a gente estava lá imaginando que o Mensalão seria um baita de um escândalo que todo mundo sempre falou. Nós passamos por uma situação de descobrir agora que o roubo era muito, muito, muito maior, né? Não sei assim, nem falar os valores aqui, porque é tanto dinheiro. Não dá nem para dimensionar. Não dá nem para dimensionar o que poderia ser feito com esse dinheiro. Dinheiro que saiu do seu bolso, do combustível que você pagou, do imposto que você pagou, né? Para financiar pessoas
né, principalmente ligados às construtoras e aos partidos. Aí o senhor me desculpa falar, né? A raiz de tudo, o PT, PMDB e PP. Como é que o senhor se sente, né? Eu acho que ainda bem que, né, que o senhor tem um nome muito bom, é pastor, é conhecido de várias pessoas, mas é ruim, né? Se ficar... não tenha dúvida. Ouvir uma história dessa. Pô, eu estou dentro do PMDB, que é um partido que também foi citado. Eu vejo que é extremamente desconfortável em se pensando na sigla. Mas, na realidade, você não pode também demonizar os componentes do PMDB. Os políticos, né? Todos os políticos. Exatamente. São todos iguais. Né? Dentre os filiados ao PMDB, como no PT, PP, por que não dizer outros partidos que não estão dentro deste, pelo menos ainda não foram citados, mas também tem lá suas peçazinhas que desonram os seus segmentos. Então, eu, por exemplo, PMDB. PMDB é partido corrupto. É partido corrupto? Não. Tem corruptos no partido. Aí é relativo. Então, a gente vê com desconforto, PMDB, ou PT, ou PP, ou qualquer outro partido. É desconfortável, porque, na realidade, o cidadão brasileiro, ele, quando elege os seus representantes, o cidadão o elege não para essas falcatruas, mas para representá-los, para governar e para administrar, atendendo às expectativas do coração da própria população. Aí aparecem essas infelizes momentos, né, ocasiões que dizem, a ocasião faz o ladrão. Faz nada, o ladrão é ladrão porque já é. Então, na ocasião, ele se revela. Mas, na realidade, é desconfortável, sim. No entanto, você fez aí uma lista de partidos pelos quais eu passei. É aquela questão circunstancial. Eu sou de opinião que haja uma reforma política e que observe bem essas questões pluripartidárias, quais os objetivos deste pluripartidarismo, estas legendinhas de aluguel, só para negociar apoiamento e tudo. De repente, um candidato a majoritário sai aí com uma lista de coligação e de repente você olha lá, tem esse partido aqui também? Pastor, o nosso técnico que está lá na mesa lá agora, ele me falou hoje cedo, seria talvez mais interessante que fosse igual nos Estados Unidos, ter 2 partidos só. O que o senhor acha disso? Eu acho que a reforma política ela tem várias nuances e várias áreas, vários segmentos a serem pensados. Porque o ser 2 partidos só também é um tanto meio complexo, né? A gente está vendo lá o nosso Obama, ele passa numa situação agora quase que de ingovernabilidade, porque só tem 2 partidos. Então esse negócio agora, os republicanos estão fazendo a política do quanto pior, melhor para eles. E não é só lá nos Estados Unidos, não. Aqui, mas esse monte de partido que nós temos... Eu diria que esse monte é prejudicial. Porém, se a gente tivesse aí uma meia dúzia de partidos... vamos colocar fortes, 10 no máximo. 10 no máximo. Partidos fortes, partidos com representatividade, seria o ideal. Uma meia dúzia, 10 partidos no máximo. Agora, 30 e tantos partidos, a gente sabe, camarada, vai... E aquele negócio, você viu recentemente o Partido Social Democrático, que não é o partido da social-democracia, porque o partido da social-democracia é um partido tradicional, histórico, mas surgiu agora um outro PSD, Partido Social Democrático, do Kassab. E o camarada, assim, a toque de caixa, foi lá e conseguiu registrar o partido. A Marina veio com a tentativa de fazer acontecer a rede. Ela conseguiu 800 e tantas mil assinaturas, mas convenientemente TSE e outros órgãos que deveriam validar as assinaturas e tal, só tiveram condições de verificar 300 e poucas assinaturas, enquanto ela precisava de 500 e poucas. E ela tinha 800 e tantas mil em vez de 500 e poucas mil. Mas só validar 300 e pouco porque não houve tempo. Quer dizer, não houve tempo entre aspas. Interesses ocultos fizeram com que a rede não vingasse. Então a gente vê por trás desta questão político-partidária, existe uma série de interesses, por isso que essa nossa tão sonhada reforma política até hoje não saiu. Porque os interessados em que não saiam
Eles estão lá dentro, são os donos do partido. Eu recebi um vídeo, me preocupou demais, uma reportagem da TV Bandeirantes mostrando que é possível sim burlar a urna eletrônica. Esse vídeo está rodando aí na internet, você pode procurar, você vai ver. Eu fiquei impressionado, a Faculdade de Brasília mostrando que é possível, né? E que nós temos os 6 melhores hackers do Brasil, aliás, no Brasil, né? Do mundo. Do mundo. Estão no Brasil. Né? Então, assim, a gente fica pensando, o que a gente é como eleitor? Estamos aí. Aí a gente lembra daquela cédulazinha escrita manual, que eu acompanhei a apuração aqui no Náutico, vizinho nosso aqui. Como confiar naquilo? Agora vem a urna eletrônica que disseram ser a mais segura, inviolável, intocável, toda cheia de mistério e de segredos, e agora já se provam por A mais B que é possível burlar. E nós vimos, inclusive, urnas desprezadas, malotes desprezados, com a resma, né? A resma, estava lá a resma, estava a urna, estava o boletim, e desprezado, o cidadão pegou até com uma certa agitação, olha aqui, confiar em quem, não sei o que tem, e jogou a coisa assim, é um vídeo que eu também vi. Então a gente verifica que, lamentavelmente, essa questão de inviolável, isso aqui não é possível ser violado, isso infelizmente não existe. Não existe inviolabilidade para a tecnologia, porque aqueles que planejam essa tecnologia, esses que fazem todo esse processo de programação de seguridade, eles sabem como tornar aquilo que ele diz que é seguro, inseguro. E infelizmente a gente está vendo aí esses cartões de débito e crédito, de chip mais senha, sendo clonado os chips. De ontem para hoje, estão fazendo as maiores reportagens a respeito de clonagem de chips por troca-se a máquina do estabelecimento, põe-se o cartão, a máquina copia e o camarada multiplica aquele cartão com o chip e vai por aí afora fazendo as falcatruas deles. Aí, Santiago, infelizmente... Não dá para confiar, né? Infelizmente, Deus fez o ser humano puro, mas este se corrompeu e se deixou corromper de maneira tal, e ele usa a capacidade que Deus lhe conferiu para o bem, e ele desenvolve tudo isto ao contrário e para o mal. Imagina, Deus nos deu a capacidade de criar tecnologias de ponta como nós temos, e nós podemos usá-la. Esses drones, por exemplo, aquelas coisinhas no ar, vigiando aqui, ali e acolá, trazendo imagens e informações mais do que nítida a milhares e milhares de quilômetros, quer dizer, para espionar uma situação. Então a gente verifica essa situação. Foi hoje mesmo, eu estava assistindo os drones aí na nossa Amazônia, aí, na divisa de Peru com o Brasil, o desmatamento e perseguição aos indígenas que nunca tiveram acesso à civilização. Eles têm lá o seu dialeto não conhecido em lugar algum, mas a Amazônia peruana, o pessoal está desmatando, está perseguindo, está matando os índios, está destruindo tudo, e estão sendo vigiados exatamente pelos drones. E aí a gente vai ver como é que nós vamos burlar se você dentro da sua casa está sendo vigiado hoje. É verdade. É lamentável. A gente tem que ir convivendo com essa situação e, lamentavelmente, eu, por exemplo, me sinto extremamente leigo nessa questão tecnológica de vídeo, áudio e companhia e segredos da eletrônica. Eu tenho que conviver com essa situação, muitas vezes sendo vítima dela e rogando a Deus que me faça justiça. Entre os outros. Mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas antes eu queria dizer o seguinte: eu acho que a gente precisa de fazer um pouquinho o dever de casa e ajudar um pouco a nossa situação do dia a dia ser melhor. Eu estou falando
das votações, né? Eu vou dar oportunidade para o senhor no segundo bloco. Sim. Está explicando sobre o processo da votação aberta na Câmara de Sete Lagoas, porque eu acredito que é onde nós podemos, sim, pelo menos ter um ponto positivo para que a gente possa confiar pelo menos nos nossos vereadores, né, no nosso prefeito e até nos deputados que representam a nossa cidade, porque é uma pequena forma da gente poder estar vendo, né, estar presente ali, saber o que está acontecendo, o que está se passando, né, porque senão a gente vai acabar não acreditando mais em político. Nós sabemos que nós temos também políticos bons, inclusive aqui na nossa cidade. Nós vamos para um pequeno intervalo, já já nós voltamos com o Santiago Entrevista.